Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos dando o arranque da nossa jornada aí 2024 do seu talk show digital do novo agronegócio, ingressando aí no oitavo ano no ar ininterruptamente pela AltV, a TV da internet. E nesta edição de abertura 2024, nós vamos falar aí sobre inovação no agronegócio, em particular na área de biotecnologia, um foco aí na viabilização, aceleração aí de novos projetos, novas oportunidades, novos negócios nesse segmento, mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é justamente o diretor aí da GridX. Ele vai explicar para a gente o que é a GridX, o Francisco Salvatelli, uma espécie aí de aceleradora de startups, de projetos científicos de biotecnologia agrícola. Se não for isso, ele vai corrigir a gente. Salvatore, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Olá, Ronaldo, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você. Muito bem. Bom, queria para a gente poder começar a nossa boa conversa, Salvatore, que você contasse um pouquinho da tua trajetória do agro, você que é argentino, mas já está um bom tempo aí no Brasil, fazendo essa ponte, viabilizando projetos aí no setor. Conta um pouco para a gente. Sim, de fato, a minha relação com o Brasil é bastante longa. A primeira vez que eu vim morar aqui com 13 anos, fiquei até os 17, morando aqui em São Paulo. Depois voltei para Buenos Aires, estudei na Universidade de Buenos Aires agronomia. Trabalhei lá para uma empresa grande chamada Hoteliar, e com o Hoteliar eu trabalhava no norte da Argentina e eu vim para Mato Grosso. Morei um ano em Rondonópolis, depois saí do Hoteliar e fui morar em Campo Grande também. Como responsável da MSU, a gente plantava em Bahia, Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então, tenho recorrido aí um pouquinho o Brasil desde 2010 que eu estou morando aqui. E isso foi a minha experiência como agrônomo, né? Sempre na parte de produção, de grandes superfícies, né? E por aí vai. Muito bom, meu caro. E agora você está enveredando aí por meio da GridX. Conta para nós um pouco o que que é a GridX, o que que ela tá, qual é a proposta de valor dela aí para o agro. Isso. Alguns anos atrás, ou durante a minha jornada na agronomia, eu sempre pensava, ok, como melhorar as coisas, né? E um pouco depois do nascimento da minha primeira filha, eu comecei a buscar um pouco essas alternativas da tecnologia para melhorar os processos dentro do agro. E dentro desse recorrido que eu estava fazendo, me involucrei bastante com AgTech, né? E comecei a estudar isso, comecei a parte de investimentos, eu sou parte da Polyangels também, conheci muitos venture capitals, e a partir daí comecei a aprender, estudar, e aí foi quando eu cruzei com a Gridex, né? E nesse então, já faz alguns, acho que 5 anos atrás que eu cruzei com eles, aí comecei a olhar essas novas alternativas, né? De onde a ciência traz soluções para a sociedade, para os produtores, para quem seja. Uhum. Então, eu achei super interessante e a partir daí, em 2021, me juntei à equipe deles, sim? A Gridex basicamente é um fundo de venture capital, de um capital de risco, sim, com um modelo de company building, que isso é um pouquinho diferente ao que normalmente você vê por aí. Então, a gente investe em equipes científicas que queiram empreender em base a esse conhecimento científico nas diferentes áreas de biotecnologia. Isso Uhum. inclui agro, sim? Para dar alguns exemplos, hoje a gente tem 66 empresas investidas na América Latina inteira, e parte desse portfólio é de agro e alimentos, sim? Então, na parte de agro, tem algumas que estão trabalhando, inclusive uma brasileira que está trabalhando com microRNAs para fazer biofungicidas ou bioinseticidas, sim? Tem outras trabalhando em produção de biologia sintética para controle de alguma doença em citros, tem algumas que estão trabalhando com
com algumas proteínas para melhorar a tolerância ou para transformar, para ajudar as plantas a tolerarem melhor os momentos de estiagem. Tem Uhum. a Puna Bio, que é uma das empresas que está investida, inclusive, por um fundo brasileiro e que já está fazendo todo o processo para desembarcar aqui no Brasil, que está trabalhando com micro-organismos extremófilos que eles coletaram na Argentina para melhorar a performance de tanto de soja como de milho em condições de estiagem ou salinidade. Sim, e isso é o primeiro passo para outros desenvolvimentos que desde a ciência estão se fazendo, com o intuito de quê? De fazer essa transição entre para até uma agricultura mais sustentável, sim? Uhum. Então, é isso que basicamente a gente explora na ciência, tá? E essa nova chamada que vocês estão colocando aí no mercado para novos projetos, quem é elegível para essa nova chamada? Qual é o foco justamente de aporte, de investimento de novos projetos nesse sentido? Ok. Aí a nossa chamada, a gente faz uma chamada anual de projetos, sim? Quando eu falo projetos, eu falo equipes científicas que estejam trabalhando em alguma linha de pesquisa envolvendo biotecnologia, pode ser de qualquer setor, sim? Uhum. Essas equipes científicas podem estar ou não ligadas à universidade, mas a maior parte dessa ciência é ligada à universidade e é um estágio bem inicial. O que que a gente procura na ciência? Na ciência, a gente procura muito conhecimento sobre essa área específica que eles estão trabalhando, que essa ciência potencialmente venha a resolver um problema global, ou seja, que a aplicabilidade dessa ciência seja algo não restrito ao Brasil, à Argentina ou algum, senão que seja um problema comum da indústria, sim, de qualquer indústria, e que essa equipe científica tenha a intenção de empreender, tenha a intenção de ver esse conhecimento científico aplicado na sociedade. O que hoje acontece com o Brasil, é um dos maiores produtores de conhecimento científico, sim, no mundo. Só que quando você vê quanto disso acaba em um pedido de patente, em um produto que Uhum. está afetando o dia a dia ou do produtor ou de uma pessoa, essa tradução é muito pouca, sim? Tá. Então, o que a gente busca é justamente cobrir esse gap e ajudar esses cientistas a transformarem esse conhecimento em uma empresa, um produto, um serviço, sim? Através de empresas, de startups. Sim. Isso por um Ah, lado. uhum. Tá, deixa eu só fazer um registro Sim. aqui. Necessariamente esses projetos têm que estar vinculados formalmente a alguma instituição acadêmica ou não? Pode ser uma iniciativa privada também. Um Normalmente cientista, um cientista independente. pode ser. Uhum. Sim. A gente não descarta. Geralmente, o que acontece no 95% das vezes é que está ligado a alguma universidade. Uhum. Mas pode ser que não. Pode ser. Temos casos, por exemplo, de uma empresa que, inclusive, investida aqui do Brasil, a Apex Science, que estão trabalhando com uma plataforma enzimática, inclusive para agro, então eles estão desenvolvendo enzimas para melhorar a performance do gado, sim, a pasto, e essa empresa já estava constituída, os pesquisadores já estavam empreendendo, só que a gente mostrou um caminho um pouquinho diferente e eles decidiram se juntar a nós. Mas, então, não necessariamente, não estavam ligados necessariamente à universidade. Então, pode acontecer, sim, que não seja no 100% Sim, das vezes, sim. ok? E você ia complementar. Claro, porque grande parte da dificuldade da ciência de chegar ao mercado é justamente que são conhecimentos muito complementares um do outro. A ciência e o mercado, o que que o mercado está procurando, o que que as pessoas estão procurando, quanto está disposto a pagar esse cliente, essa empresa e tal. Então, o que a gente faz é buscar essas equipes científicas, por um lado, mas também do outro lado, a gente
faz uma seleção também de empreendedores e empreendedoras de negócios, sim? Isto que são perfis de formação que sabem de negócios ou tiveram uma formação de negócios, que têm alguma experiência de mercado trabalhando, e que essas pessoas são pessoas que estão buscando empreender. E talvez não tenham uma ideia, sim, Uhum. concreta para empreender. E talvez não. E aí você une as duas pontas. Exatamente. A gente tem um programa, e por isso a chamada é o início dessa jornada, digamos. A gente tem essa chamada anual. Para a equipe científica, vai fechar no dia 5 de fevereiro, nas próximas semanas. Para empreendedores e empreendedoras de negócios, vai fechar em 23 de fevereiro. Aí, acabado o processo de seleção, em abril, começa o programa Ignite, onde a gente junta todas as equipes científicas, todos os empreendedores e empreendedoras e a equipe da Gridex, e aí a gente trabalha com diferentes dinâmicas, trazemos convidados, fazemos Uhum. seminários, workshops, diferentes atividades, justamente para todo mundo se conhecer, sim? Uhum. E dentro desse conhecimento, então, uma pessoa pode conhecer mais de um projeto, os projetos podem conhecer aqueles empreendedores, sim? E eles acabam entendendo que é super importante para essa trilha de venture capital, esse equilíbrio dentro das empresas de ciência e negócios, eles acabam fazendo um match, sim, entre ciência e negócios. Eles se escolhem mutuamente para empreenderem juntos, sim? Certo? E é super bonito, porque você vê aí muitas das empresas que se juntam com pessoas que não conheciam há 3 meses, começam a Uhum. trabalhar, isso se dá uma sinergia e isso acelera muito os projetos, sim? Muito bom. Acabados E esses 3 meses, sim, aí a gente decide em quais desses 20 projetos que a gente selecionou no começo vamos investir. tá. Sim? E no futuro há a ideia de ampliar, vamos dizer assim, a temática de investimento além da biotecnologia? A princípio, não, porque a biotecnologia, se bem a gente acota isso como biotecnologia, tem uma infinidade de soluções. E mais agora, né? Porque justamente a biotecnologia está vivendo um momento de uma oportunidade importante. Está tendo uma convergência entre uma diminuição de custos de ferramentas que antes você não conseguia aceder, né? Então, sei lá, a sequenciação de um microorganismo, a sequenciação genética, hoje você pode fazer com menos de US$ 1.000, até está chegando ao redor de 100, US$ 200. Uma sequenciação de um organismo inteiro. O desenvolvimento de ferramentas como CRISPR, que permite edição gênica Uhum. muito mais assertiva, muito mais econômica, e também capacidade computacional e o avanço em outras áreas de conhecimento, a ótica, a robótica. Então, tem muita coisa, a microfluídica, tem muita coisa que está acontecendo no mundo da ciência e pensemos que a ciência está acumulando conhecimento desde sempre. Então, esse conhecimento tá nos laboratórios e a gente tem que trazer para a sociedade. Então, se bem a gente acota isso à biotecnologia, temos uma infinidade de coisas para resolver, de problemas globais de diferentes indústrias, e que podem ser resolvidos com biotecnologia. Então, a princípio, ficaríamos só na biotecnologia e nessas soluções que a gente acredita que o planeta precisa, né, para ir nessa transição da matriz produtiva. Muito bem, o que já não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Já um Temos grande bastante para bordão, fazer. já um grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa passa rápido, Salvatério. Eu quero uma vez mais agradecer a participação aqui no nosso programa. É um projeto super importante e exatamente vejo que isso é o que falta em muitos caminhos aqui, sobretudo no Brasil, independentemente que seja do agro, né? Essa aproximação, esses cérebros e homens de negócios, vamos dizer assim, né? E eu quero deixar o espaço aberto para você deixar os contatos da GridX e também quem tem interesse para poder se inscrever nessa chamada.
Claro, não, eu agradeço super você pelo espaço, sim, para poder contar um pouco sobre o nosso trabalho. E convido aqueles que queiram, que tenham curiosidade, de entrar no nosso site, que é www.gridexponential, em inglês, né, .com. Aí vocês vão poder ver, tá? Inclusive tem um banner da chamada, tanto para ciência como para negócios, mas aí também vocês podem ver um pouco do nosso portfólio das empresas em qual a gente já investiu e um pouco do que a gente, da nossa filosofia, o que a gente está trabalhando e como vem trabalhando ao longo desses 6, 7 anos que já estamos investindo em América Latina. Muito bem, dado o recado, e assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.